Alô, prezados irmãos e amigos, estamos iniciando a gravação do 17º estudo dessa série de 22 sobre o tema Fim dos Tempos. Meu nome é Peter Unruh, agradeço por estar assistindo a esses estudos e desejo que também o estudo de hoje possa ser uma bênção e edificação para a sua vida. Hoje queremos falar então a respeito do templo do milênio, sobre o serviço que vai ser feito no milênio e também a respeito dos sacrifícios durante o tempo do milênio. Nós já abordamos a questão do arrebatamento da igreja, falamos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, o governo do anticristo, o sinal da besta, a segunda vinda e depois disso vem então o milênio. E um dos destaques da Bíblia é sobre o templo que vai existir naquela época. Israel no milênio. Qual vai ser a sua função nesse tempo? A Bíblia nos ensina que Cristo reinará sobre toda a terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia e será o Senhor e será o seu nome. Será o Senhor, quer dizer, Ele que realmente vai governar e não tem vice-governador, não tem parlamento. Ele é o Senhor soberano durante o tempo do milênio. E irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A sede do governo, portanto, será lá em Jerusalém e a lei será espalhada de lá por todo o povo, por todo o planeta Terra. Cristo reinará sobre toda a terra. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, então não virá chuva sobre ela. Quer dizer, mesmo no tempo do milênio ainda existe a possibilidade de desobediência, mas haverá também punição imediata. Vamos lembrar, nem todas as pessoas do milênio são salvas. Essas pessoas estarão numa situação bem diferente do que a nossa. Satanás e seus exércitos estão presos durante os 1000 anos, mas a pessoa ainda está na sua carne e ainda corre o risco de desobedecer. Durante o milênio ainda haverá pecado. Será construído um templo em Jerusalém e a pergunta é: será que é o mesmo templo no qual o anticristo vai estar assentado? Lembra-se de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então haverá um templo em Jerusalém durante a grande tribulação. Israel teve como seu primeiro lugar de adoração o tabernáculo, ainda erguido lá no deserto. Depois foi construído o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel. Esse foi reconstruído depois por Herodes. E a Bíblia fala sobre o templo da tribulação, onde o anticristo estará assentado para exigir para si adoração como sendo Deus. O Rabbi Chaim Richman é um dos líderes do Instituto do Templo. Ele tem a iniciativa de programar tudo o que está sendo feito para iniciar novamente os sacrifícios. Há os que acreditam que o templo será construído ao lado da mesquita. A Bíblia nos fala sobre o templo onde o pátio, o átrio está fora da medida do templo, porque será dado às nações. A Bíblia diz: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse:
levanta-te em meio do templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o período em que o anticristo vai estar governando. Então haverá ainda sacrifícios durante o templo, mas o átrio exterior foi dado às nações. Isso quer dizer que é possível que haja uma construção do templo ao lado das mesquitas que lá se encontram hoje. Existe uma polêmica muito grande que envolve essa construção. O judaísmo é completamente contra a construção de um templo, afirma o rabino Alon. O nome foi trocado a pedido do entrevistado. Isso porque o templo, principalmente esse terceiro, não é uma construção para vir das mãos do ser humano. O que se acredita é que ele virá pronto do céu. Nós, homens, não temos que nos envolver com isso. Então, ali temos o debate, a polêmica em torno do templo durante o tempo da tribulação. Realmente, o templo que vai existir no tempo do milênio não é feito por mãos humanas. O templo do milênio será completamente diferente, com medidas diferentes do que o templo que existia, o templo de Salomão, e mesmo aquele que há de ser construído. Ele tem muitas características diferentes. Em primeiro lugar, será construído pelo Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. E fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, a sentar-se no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então notamos aqui realmente que o renovo, Cristo, ele mesmo edificará o templo que vai existir lá em Jerusalém. Aliás, não só na Jerusalém atual, porque essa Jerusalém será destruída completamente, e as dimensões desse templo do milênio são bem diferentes e bem maiores. Ainda haverá sacrifícios durante o milênio. A finalidade do sacrifício do milênio não será a mesma do tempo do Velho Testamento. No templo do Velho Testamento, os sacrifícios tinham uma finalidade. A Bíblia nos diz: os sacrifícios serão comemorativos e não expiatórios. Diz o Dr. Pentecost que nem no Velho Testamento os sacrifícios eram expiatórios, pois apontavam a Cristo, assim também serão os sacrifícios do milênio dispensacional. Os sacrifícios do Velho Testamento realmente apontavam para o Cordeiro de Deus que ainda havia de vir. Mas Cristo já veio, o Cordeiro de Deus já veio. Então vem a pergunta: por que então ainda fazer sacrifícios? Enquanto no Velho Testamento era algo que apontaria para o futuro, os sacrifícios do milênio serão, em retrospectiva, apontarão para o passado, para mostrar ao povo judeu e também às nações sobre o sacrifício que já foi feito por Cristo na cruz. Não serão expiatórias, mas serão o memorial daquilo que já foi feito. Em memória de mim, falamos na ceia do Senhor. O pão e o vinho da ceia do Senhor são para o crente símbolos e memoriais físicos e materiais da redenção já adquirida. E esse será o caso com os sacrifícios reinstituídos em Jerusalém. Eles serão comemorativos, como os sacrifícios antigos se davam em perspectiva. Comentário do Manual de Escatologia.
Então, o templo de Ezequiel, no tempo do milênio, é bem diferente, bem mais abrangente do que o templo que havia lá em Jerusalém. Os sacrifícios serão reestabelecidos, não com a finalidade de obter perdão, mas em memória do sacrifício pleno que Cristo já fez na cruz do Calvário. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro e para o cordeiro. A oferta de alimentos será o que puder dar e de azeite de rim para cada efa. Então note, ainda haverá sacrifícios de animais. Os sacrifícios vão sem dúvida destacar a maldade de Israel no passado. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a curar de vergonha. Deus falando para Israel e mostrando a maldade que eles haviam cometido, e era comparada com uma prostituta. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. Então as pessoas vão ver o templo, vão ver os sacrifícios, e isso vai fazê-los lembrar do seu pecado no passado, mas também lembrar que Cristo já pagou pelo seu pecado. Conforme lembra-se Zacarias, o povo vai reconhecer aquele a quem eles feriram. Sacrifícios, então, para destacar a maldade de Israel. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Não é o sacrifício, claro, como um propósito de obter salvação, mas o sacrifício comemorativo de uma salvação já plenamente realizada, oferecida na presença da glória revelada de Jeová. Existem muitas diferenças básicas entre os sistemas araônico e milenar. O importante não são as similaridades, mas sim as diferenças marcantes entre os dois sistemas. O sistema milenar é caracterizado por omissões de elementos da ordem araônica que tornam os dois sistemas muito distintos. Primeiramente, existem mudanças na ordem milenar. West, o comentarista, ressalta essa ênfase na mudança quando diz: os lugares santos não possuem quase nada dos móveis que ficaram no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Não existe a Arca da Aliança no templo durante o milênio, nem o pote de maná, nem a vara de Arão, nem as tábuas da lei, nem querubins, nem propiciatório, nem candelabro de ouro, nem pão da proposição, nem véu, nem santo dos santos, inacessível, onde apenas o sumo sacerdote pode entrar. Não existe nem mesmo sumo sacerdote para oferecer propiciação dos pecados ou para interceder pelo povo. Nada disso existe nesse templo do tempo do milênio. Portanto, é um templo bem diferente, com finalidade diferente. O fato de não haver mais véu entre o santo e o santo dos santos mostra que o fato de o véu ter sido rasgado e o fato de termos pleno acesso a Deus, isso permanece também durante o tempo do milênio. Então, a Arca da Aliança não existirá, não haverá as tábuas da lei, nem a vara de Arão, nem o maná do deserto,
nem o candelabro, nem os pães da proposição, nem o véu do templo e nem o sumo sacerdote. Todos esses elementos indicavam a necessidade de ser feito sacrifício, mas pelo fato que Cristo já cumpriu a nossa salvação morrendo por nós na cruz, aqueles sacrifícios serão apenas uma lembrança daquilo que já foi feito. Deve-se notar, contudo, que os sacerdotes servem não são selecionados de toda a linhagem levítica, pois a linhagem como um todo foi posta de lado graças à sua apostasia, mas vem dos filhos de Zadok. O ministério dos levitas é limitado à guarda e à manutenção do templo, e eles são excluídos do ministério sacerdotal, com exceção dos filhos de Zadok. Então, não será o sacerdócio levítico como nós conhecemos do Velho Testamento. Mas os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles chegarão a mim, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Ezequiel 44, 15 até 16. O próprio centro de todo o sistema levítico girava em torno do dia da propiciação, com sua aspersão do sangue da propiciação pelo sumo sacerdote sobre o propiciatório. É significativo que todas as partes necessárias desse importante ritual, o sumo sacerdote, a arca e a propiciatória, até mesmo o próprio dia, sejam omitidos no registro, quer dizer, isso mostra claramente que não são sacrifícios para obter o perdão dos pecados. Devemos observar que os sacrifícios milenares não estarão relacionados com a questão de expiação. Eles não serão expiatórios, pois em nenhum lugar se declara que serão oferecidos visando a salvação dos pecados. São sacrifícios que demonstram a fé no sacrifício perfeito oferecido por Cristo. Então, como já falamos antes, no Velho Testamento, os sacrifícios apontavam para Cristo que iria vir. Durante o milênio, os sacrifícios vão apontar para Cristo que já veio e já cumpriu a sua missão. Hebreus 10:4, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. O povo de Israel guardará o sábado durante o milênio. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 16 e 17. O sábado era um sinal específico entre Deus e Israel, e para eles é algo perpétuo. Porém, esse mandamento não é para os salvos de hoje. Fim dos tempos. Notamos, portanto, que durante o milênio haverá culto a Deus com sacrifício lá no templo, porém completamente diferente, com uma finalidade diferente. Vai ser uma comemoração do pleno sacrifício que Cristo fez para nos dar a vida eterna. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus possa usar essas palavras para uma maior compreensão das Sagradas Escrituras.